é Anderson Rocha, Dapper Rocha, tá? Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre o provisionamento de servidores em cloud, né? Usando a estrutura como código. E daí primeiro eu vou aqui falar um pouquinho de quem sou eu, tá? O meu nome, como eu já expliquei ali, Anderson Dapper Rocha. Eu sou desenvolvedor sênior na Server Software para Varejo, tá? Que é uma empresa de ERP para varejos do ramo calçadista e de vestuário. Eu tenho 20 anos de desenvolvimento em Delphi, tá? Bastante caminhada aí, então já desenvolvi diversos tipos de software. E hoje eu sou responsável pela automatização da infraestrutura atual da Server. E com isso, a gente vem na parte de por que a gente precisa automatizar essa parte de criação de infraestrutura. A primeira parte é que toda vez que a gente vai criar uma infraestrutura, pode ser na Amazon, no caso da AWS, na Azure, na GCP, DigitalOcean, é bem complexo. Todos os passos que a gente precisa, por exemplo, para criar uma máquina lá, a gente precisa criar grupos de segurança, a gente precisa criar uma série de passos. Isso é complexo, principalmente quando a gente tem que fazer isso mais de uma vez, né? Então, aqui na Server, por exemplo, a gente tem vários clientes e cada um tem uma infraestrutura independente. Então, a gente, toda vez que tem que criar isso, a gente vai ter que fazer isso para uma vez por semana, 2, 3, às vezes a gente faz a conversão de clientes ali, são 5, 6 numa semana. Então, toda essa complexidade aí, a gente tem, fica bem difícil da gente manter o passo a passo e seguir rigorosamente esse passo a passo. Então, esse é um dos principais motivos. O outro é a questão da manutenção manual de todos os recursos que a gente cria na cloud. Tá? Então, essa manutenção manual o acessar lá o painel de controle lá da AWS, lá na Azure, lá na GCP, pelo painel de controle, fazer o acesso lá, mostrar, cria a máquina, cria o passo a passo, mas fazer tudo isso por painel de controle e aonde um ser humano está fazendo isso, que nada impede que ele erre, né, ou corte algum passo, faça atalhos durante o processo e que isso vai gerar alguns problemas mais à frente, né? E o principal é a repetitividade das tarefas, como eu já expliquei antes ali. A gente tem aqui hoje diversos clientes que a gente, por exemplo, está migrando para a AWS e isso acontece frequentemente. Então, para isso a gente buscou uma ferramenta que resolvesse o nosso problema. E aí a gente encontrou um cara... eu esqueci de falar sobre o risco de manter serviços ativos, né, sem a real necessidade e gerando cobrança. Esse é um fator assim que para nós aqui sempre deu muito, a gente vai criar infraestrutura lá, cria uma máquina de teste, deletou a máquina de teste, esqueceu, por exemplo, na AWS lá um Elastic IP lá criado, e aquele Elastic lá, enquanto ele não está sendo usado, ele está sendo cobrado. Então, esse é um fato que ficou bem, que foi um dos principais motivos para a gente automatizar. Então, a gente buscou uma ferramenta, tá? E essa ferramenta aí, aqui é como a gente tinha aqui antes, tá? Que a gente estava usando a AWS, então, como eu falei, tudo manual e tudo mais. E a ferramenta essa é o Terraform, tá? Que ele foi criado pela HashiCorp, tá? No site ali é o terraform.io, onde vocês vão encontrar toda a documentação para instalação. Funciona com Windows, Mac, Linux, funciona para diversas distribuições, inclusive de Linux.
esse Terraform ele trabalha com configurações declarativas, ou seja, eu tenho um arquivo de configuração onde eu digo para ele, eu quero que tu crie uma máquina. Ele não precisa saber o passo a passo, porque isso está incluso dentro das rotinas dele, de como ele vai criar essa máquina. Ele simplesmente, tu vai dizer, eu quero uma máquina que tenha tais propriedades, e ele vai executar essa máquina, né? E ele vai criar ela para ti, vai executar todos os passos necessários para fazer isso. Então, ela é declarativa e não da forma imperativa, como é normalmente quando a gente faz um BAT, a gente faz um shell script, alguma coisa assim. Ele utiliza uma linguagem chamada HCL, que é a HashiCorp Configuration Language, tá? Eu vou mostrar um exemplo prático ali depois para vocês, então vocês já vão ver como é que funciona o HCL. Né? O Terraform tem uma funcionalidade muito importante, que é o controle de estado. Então, toda vez que eu executo alguma coisa baseado no Terraform, ele guarda todo o estado de todos os componentes que ele criou, todos os recursos que ele criou, indiferente de qual a cloud ou tudo mais. E com isso ele consegue validar a ponto de eu poder ter eu criei o arquivo ali, eu disse que eu queria uma máquina que fosse lá na AWS uma T2 micro. Aí com o tempo houve uma necessidade de eu subir essa máquina aí para uma, vamos lá, uma T2 medium. E eu vou lá no arquivo, eu só mudo lá o tipo lá que é a máquina, eu vou mandar ele rodar e ele vai conseguir identificar que a máquina antes era uma T2 micro e agora ela precisa ser alterada para uma T2 medium. E com isso ele vai executar realmente o que é necessário para executar esses passos. Aí o Terraform ele possui diversos providers, inclusive tem no próprio site deles ali os providers que a própria HashiCorp mantém. Então a AWS, GCP, Azure, DigitalOcean e uma série de outros, o Alibaba, são vários os providers, né, que são as clouds que eles têm já pronto, e inclusive providers criados pela comunidade, né, que fazem algumas tarefas não só com cloud, mas já para fazer algo relacionado à parte de automatização da infraestrutura. Então, só um pouquinho aqui que nós vamos agora para a prática. Deixa eu só abrir aqui o meu VS Code. Tá. E vamos lá. Bom, eu uso o Mac aqui, tá? E eu tenho o VS Code aqui, que é o que eu uso como ambiente de trabalho. Então, o Terraform ele é bem simples, tá, de usar. Ops. Deixa eu só pegar um arquivinho aqui. Depois de instalado aqui, a gente consegue acessar pelo terminal, tá? Depois dele instalado, a gente tem simplesmente esse cara aqui. É só testar aqui, ó, ele está instalado. Tá? Eu uso aqui um Mac M1, mas ele funciona Windows x64, se eu não me engano x86 também, na questão dos Intel, tanto para Windows, Linux, os Macs com Intel também, funciona direitinho. O primeiro arquivo que eu vou criar aqui é um arquivo chamado main.tf, tá? A gente usa tf como a extensão para arquivos do Terraform, tá? Então, antes de executar qualquer coisa aqui, eu vou colocar, a gente cria o arquivo, a gente vai criar a configuração e depois a gente vai começar a executar os comandos ali do Terraform propriamente dito. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é inicializar o Terraform, tá? E aqui a gente já está falando do HCL,
tá? Que é essa linguagem, e a gente vai colocar os providers que a gente vai usar. No caso aqui eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui com a AWS, tá? Que é o que eu tenho a conta aqui e acesso neste momento. Vamos lá, a gente vai colocar aqui o source, aqui é o pacote que a gente vai usar, Corp barra AWS. A questão da indentação é que vocês não se preocupem muito na hora de criar o código aqui, que eu vou mostrar para vocês que o Terraform tem uma ferramentinha aqui bem boa para resolver esse problema de indentação, para quem tem um probleminha com indentação e que é um certo toque assim que eu também tenho, né? Para fazer isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa a gente precisa colocar eu vou colocar aqui que eu preciso da versão acima da 3.0. Isso aqui tem toda a documentação dos próprios providers, tá? É uma coisa que vocês não precisam saber de cabeça, tá? Mas isso aqui vai ser a inicialização que eu estou dizendo para o Terraform que eu vou usar o provider da AWS. Aí eu só preciso indicar ali. Mas esse código aqui no próprio site do Terraform, na documentação, eles já dizem exatamente esse comecinho aqui para cada provider específico que forem usar, como é que é a configuração. Aqui eu tenho alguns parâmetros que eu preciso passar, por exemplo, na AWS, eu preciso informar tá, exatamente a região que eu vou usar. E no caso que eu vou usar a região US East 1, tá? Com isso aqui eu posso salvar o arquivo e eu já posso, por exemplo, inicializar o Terraform, que é dando um Terraform init. O que o Terraform init faz? O Terraform init ele vai simplesmente pegar, ler os providers que a gente vai usar, ele vai baixar lá do site da HashiCorp esse pacote aqui, HashiCorp AWS, tá? E vai colocar, vai guardar o estado dele, vai guardar os hashes de qual a versão ele estava usando e tudo mais, para quando vocês forem usar de novo, ele guarda essas informações para não ter, ele não pegar uma versão que talvez vá gerar um problema que vocês depois não vão conseguir, vai quebrar, por exemplo, o código de vocês e vocês não vão conseguir usar esse cara e poder atualizar, por exemplo, a estrutura de vocês que vocês criaram há um ano atrás e agora vocês precisam só fazer uma alteração e ele não vai rodar. Então, essa parte da inicialização já com os providers, ele vai gerar esses arquivos. Eu vou rodar aqui. Então, ele já foi lá no próprio site da HashiCorp lá, fez o download lá, procurou a versão maior que 3.0, né? Então, ele achou ali a 3.63, instalou e deixou guardadinho ali. E ele já criou esse lock file aqui, que é exatamente com as versões que a gente tem da parte da AWS. Então, aqui ele guarda os hashes e tudo mais, tá? Só para ele poder manter a compatibilidade depois. Bom, depois disso, o que é que eu vou executar aqui? Vamos supor que a gente vai precisar criar aqui um servidor de banco de dados. Então, eu vou usar um Linux, tá? Eu vou subir um Ubuntu e nós vamos subir uma máquina Windows, onde eu vou subir a minha aplicação Delphi. Então, uma estrutura assim bem simples, tá? Que para a gente poder fazer o prático aqui rodando mesmo, tá? É para nós criar uma máquina, a gente tem, e isso tudo está na documentação, tá? Então, para cada provider, leiam bem a documentação e isso está muito bem escrito lá. Não precisam se preocupar assim com, mas como é que eu vou adivinhar o que é que eu tenho que colocar? A documentação lá, ela é bem mastigadinha, então dá para entender bem como isso acontece. Então, vamos lá. Nós vamos criar um resource, tá?
o resource, ou seja, os recursos, é o que eu quero criar. Então, eu quero criar uma AWS Instance. Tá? E essa AWS Instance, dentro do arquivo, eu vou chamar ela de database. Tá? Ela não vai ser chamada lá na AWS de database. Isso aqui é só o meu nome que eu vou colocar ela aqui dentro desse arquivo para eu poder referenciar ela em outros pontos. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso é uma AMI. O que é a AMI no caso da AWS? É o ID da imagem que ele vai subir, usando essa máquina. Ou seja, eu preciso aqui, nessa casa aqui, eu vou montar um Linux, então eu vou subir uma AMI do Ubuntu. Existem duas formas de fazer isso. Deixa eu pegar aqui o ID exato, tá? Da AMI do Ubuntu. Só copiar aqui, né? Ou poderia ser qualquer outra distribuição, tá? Mas vamos lá, a AMI do Ubuntu é essa aqui, esse aqui é o código. Ou eu posso fazer uma pesquisa, tá? Que eu vou pegar um códigozinho aqui que mostra como é que é feita a pesquisa, mas eu não vou executá-la, eu vou executar ele direto pelo ID ali. Mas eu poderia fazer assim, ó, o Terraform ele tem a funcionalidade de data, ou seja, a gente consegue ir lá na AWS fazer uma pesquisa sobre todas as imagens, né? Então eu dei o nome aqui de Ubuntu, daí eu disse, eu quero a versão mais recente, aí com filtro, daí eu coloco aqui que o name ele vai ser Ubuntu Image, aí toda essa parte aqui ela é baseada dentro lá da lista de AMIs lá tem esses caminhos, né? Então aqui eu coloquei o nome inicial dele e depois eu dei um asterisco que ele vai procurar todos que terminam por ali. Então eu tenho várias versões ali, né? E isso vai ser mostrado. Depois eu tenho essa parte do filter aqui, que daí aqui eu quero dizer qual é o tipo de virtualização. A maioria das máquinas ali a gente usa, na AWS a gente usa o tipo de virtualização HVM, tá? E o Allner aqui, que é esse ID aqui, é o da Canonical, que é quem hoje mantém o Ubuntu, tá? Com isso aqui eu consigo fazer a pesquisa e aqui eu vou comentar esse carinha aqui. Eu poderia usar assim, ó, a minha AMI, ela vai ser o meu AWS AMI.ubuntu. E daí eu vou simplesmente usar o ID dela, tá? Eu vou usar o ID dela, que ele vai retornar exatamente esse cara aqui, tá? Desculpa que eu esqueci um carinha aqui, por isso que não autocompletou ali. O data, né? Ou seja, que é o nosso tipo aqui, data, AWS AMI, Ubuntu, tá? E daí aqui, daí aqui ele vai completar. Eu tenho todas essas informações aqui que ele vai buscar, né? Então essas são as informações que quando ele faz um filtro de imagem lá, ele retorna, né? Então eu poderia usar várias delas ali conforme a necessidade. No caso da AMI aqui, eu sempre preciso do ID, então é onde eu vou usar esse cara aqui. Vamos dizer ali, eu vou criar da forma mais simples possível, tá? Até para dar tempo aqui para a gente poder fazer. Então ali nós temos o instance type, tá? Na AWS a gente tem, eu vou criar uma T2 micro aqui, tá? A gente tem os tipos T2 micro, T3 micro, small, medium e tudo mais, mas eu vou criar uma T2 micro aqui e depois eu vou subir ela para mostrar para vocês a questão do fazer essa alteração aí, o próprio Terraform se fazer essa alteração para nós, tá? Então é um instance type e uma coisa que não é obrigatório, mas é útil de se fazer, que é a gente colocar as tags que a AWS usa. Então aqui eu vou
realmente dar um nome para ela, eu vou dizer que é o Linux Database. Tá? Isso aqui já me garante com que eu tenha, isso aqui vai criar uma máquina, uma T2 Micro, usando o Ubuntu, que é o cara que eu fiz a pesquisa aqui em cima, tá? E eu tenho a tag dizendo que o nome dela é Linux Database. Conforme a nossa proposta, a minha ideia é fazer uma máquina agora Windows, né? Que vai fazer a parte de ser a minha máquina que vai ter a minha aplicação, né? Então eu vou criar outro AWS Instance, vou chamar ela de Windows. Tá? Esse nome aqui é só aqui dentro, então como vocês viram aqui, ó, eu tinha a AWS Hub aqui, eu tenho o Ubuntu e eu utilizei ele aqui dentro, tá? Então é para esse tipo de informação que serve esse nome, tá? Não é o nome da máquina. O nome da máquina aqui, por exemplo, eu dei, ela é Linux Database, tá? Então ela está dentro dessa parte de tag. No Windows ali, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou colocar o filtrinho que eu já deixei pronto aqui do Windows. Eu não vou pegar direto para nós ali montar esse cara aqui, porque a gente teria que buscar em vários lugares lá dentro do painel da AWS para pegar esses valores aqui, nós ia gastar um tempo desnecessário. Serve ao seu propósito da forma que a gente está fazendo agora. E bom, daí nós temos que definir o básico, né? Que é definir o AMI. Então eu vou usar o data.awsAMI e agora, como vocês podem ver, eu tenho ali o Windows já aparecendo e eu vou usar o ID dele, tá? Depois eu vou dizer qual é o instance type, que eu vou usar de novo uma T2 micro. Isso aqui a gente pode alterar mais tarde. Máquinas Windows na AWS, elas têm uma particularidade que é tu precisa ter uma chave, né? Que na realidade eu precisaria aqui no Linux também. Né? Eu vou colocar, ela é opcional no Windows, mas no Linux, mas no Windows ela é obrigatória para eu conseguir buscar a senha depois. Inclusive aqui eu já vou colocar para nós poder conectar nela depois. Eu vou criar uma chave aqui do tipo Terraform AWS e eu vou criar ela aqui pelo arquivo também. Então vamos lá. Aqui eu criei, eu vou colocar esse key name também aqui no Windows. Eu vou usar a mesma chave. É uma chave SSH padrão, tá? Padrão não, eu criei uma para mim, né? Mas a forma de criação é padrão. A forma AWS, eu quero usar a mesma, só por garantia. Beleza, keyname. Aí eu tenho um método aqui específico para Windows, tá? Que é o getPasswordData. Então, esse cara aqui, especificamente o Windows, quando a gente cria a máquina lá dentro da AWS, a gente tem a parte do Windows lá, que eu tenho que buscar essa senha, passando aquela chave, daí ele me retorna a senha. Então, eu vou colocar aqui rapidinho. E vou definir a tag aqui só para dar o nome na máquina para vocês verem ela sendo criada ali. Meu servidor Windows. E aqui por último, tá? E não menos importante, eu vou só criar um output para ele, que vai ser a senha do Windows, para a gente saber depois qual é a senha que a gente precisa usar para conectar nesse Windows. Existe um códigozinho aqui padrão, tá? Eu vou colocar ele aqui e eu preciso colocar essa minha chave. Eu vou colocar a minha chave aqui. E eu preciso criar ela também. Eu não vou informar.
Só vou colocar isso aqui porque a geração é tranquila. Mas vamos lá. Eu salvei esse meu informe TS, tá? Então, como eu falei para vocês não precisam se preocupar com indentação, que a gente tem esse comando aqui, que é o Terraform FMT, tá? Se vocês verem, eu acabei de rodar e ele me organizou o arquivo aqui, colocando os iguais, tudo bonitinho, organizou o arquivo. Então, é o FMT. E depois a gente tem o Terraform Plan, que o que ele faz? Ele vai fazer o planejamento, tá? Opa! O argumento name tag. Vamos lá. O nome é tags, então tag. Salvei de novo, vamos rodar. Terraform Plan, o que ele vai fazer? Ele vai executar, tá? E vai ver tudo que ele precisa fazer lá na AWS para executar. Então aqui eu tenho o que ele vai fazer. Então ele está dizendo que vai criar uma instância Windows, ele vai criar tudo. E eu vou mandar ele executar rapidinho aqui, para nós termos tempo. Eu rodo um comando chamado apply, que ele vai levar uns 2 minutinhos até criar. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês, lá na nossa... Aqui só um pouquinho. Bom, deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho o meu painel de controle, então vocês podem ver, eu não tenho nenhuma instância rodando, tá? E vamos voltar para esse cara aqui, ele está me perguntando, tem certeza? Eu vou dizer aqui um yes, tá? E ele vai começar a rodar ali, e eu vou vir para cá e vou começar a atualizar. Estamos em cima da hora, mas se vocês verem, ele já criou as duas instâncias aqui, ó, não tinha nenhuma, tá? Ele criou o par de chave, criou os volumes, ele já fez toda a criação. Ó, ele criou o Linux Database, meu servidor Windows e tudo mais, e está criando as máquinas. E aqui ele está colocando ali, ó, eu já criei o teu key pair, que é as minhas chaves lá que eu coloquei, SSH, está criando a máquina Database e a máquina Windows. A chave terminou, e o Database que está rodando aqui um pouquinho. O Linux ali já está pronto, né? Se a gente voltar aqui e atualizar, já está executando. E o Windows ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele tem a questão da senha ali, então ele demora um tempinho na AWS, mas ele retorna rapidinho para nós, aí ele já vai inclusive retornar a senha. Vamos esperar aqui um pouquinho. Vamos lá, está criando aqui. Vamos acompanhando, as máquinas estão inicializando. No database aqui, ó, tem o IP já, tudo bonitinho. A última vez que eu rodei, pelo menos, que foi hoje de manhã, deu 2 minutinhos e 30 mais ou menos. Nós temos mais 30 segundos aqui. Vou dar uma olhadinha aqui como é que tá as perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, o Américo ali perguntou se tem algum comando para fazer o deploy de uma aplicação. O deploy de aplicação não é o Terraform que faz, tá? Existe uma ferramenta específica para fazer o deploy disso, para automatizar esse tipo de deploy, que é o Ansible, tá? Então, o Terraform ele vai ficar bem específico para a infraestrutura. E o Anderson Bejato ali falou se o Terraform possui custo. Não possui custo, tá? Ele é gratuito. Tá? Então, é só baixar e instalar conforme tem lá na documentação lá no site. Voltando ali, bom, a nossa imagem, as nossas máquinas ali, elas foram criadas, tá?
E se eu quiser acessar o meu Windows, ele já inclusive me retornou a senha, que é gerada dinamicamente lá, que é esta aqui, e ele fica guardado todas essas informações no controle de estado dele, que é esse terraform.state, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho, ó. Por exemplo, o terraform.state ele guarda todos os outputs. Então, o output é um cara que eu posso jogar algum valor. Por exemplo, eu poderia ter aqui um output. Isso aqui é rapidinho para nós fazer. Vamos fazer um output aqui, por exemplo. Eu quero saber o IP do meu Linux lá, por exemplo. IP Linux. Aí o meu IP do Linux, o que, que ele vai ser? O meu value vai ser o meu AWS Instance. Daí, como a minha máquina lá Linux, ela se chama Database, tá? Então eu venho aqui no Database, e daí aqui eu tenho as diversas opções aqui de coisas que ele rodou lá para a máquina. Então eu tenho aqui, ó, meu public IP, tá? Então, esse cara aqui eu quero guardar nesse output. Vou salvar o arquivo, vou vir aqui e vou dar um apply de novo, por exemplo. Terraform apply. Opa, botamos mais peso do que precisava. Ó, conforme o controle de estado, tá? Então ele vai lá na AWS, verifica se está tudo certo, ele tem os IDs de todos os recursos e verifica. Aí para vocês verem, ó, o que é que ele disse? Ó, desse apply aqui ele executou um planejamento, tá? E que internamente toda vez que a gente roda o apply, a não ser que a gente obrigue ele a fazer a o apply direto, né? Então tem um comando para fazer isso aí, mas por default ele roda um planejamento, né? Que seria mesmo que a gente fazer um plan. Então ele disse, lá no resource eu simplesmente aqui eu vou mexer nas tags, tá? E eu vou criar um output, que é esse sinalzinho de mais, eu vou criar um output, tá? Que é o IP Linux e vou guardar o valor que tem lá na AWS. Se a gente olhar aqui na AWS, tá? Vamos acessar aqui, ó, do Linux, tá? Meu IP público, se vocês olhar aqui, ó, é exatamente aquele mesmo que ele guardou lá. Então, toda vez que eu precisar depois, eu vou só dizer aqui para ele, ó, eu vou dar um yes, tá? E ele guardou. Aí, se eu simplesmente vier aqui nessa pastinha aqui, dar um terraform.show, ele vai me mostrar exatamente todas as configurações que tudo que foi executado lá. Então vocês podem ver aqui, ó, que tem diversas coisas que foi executado pelo Terraform que a gente nem precisou se preocupar, que são alguns defaults da própria AWS, né? Mas isso aí nos garantiu uma produtividade muito grande, né? E, inclusive aqueles nossos outputs que a gente armazenou, ele está por aqui. E aqui o detalhe é aquele, quando a gente tem o risco lá de esquecer alguma coisa ligada. O Terraform tem uma coisa que é bem bacana, que é isso aqui, ó, Terraform Destroy. Tá? Ele simplesmente vai zerar tudo o que tiver aqui que ele criou, ele vai deletar tudo. Então eu vou aqui, ó, vou olhar no meu painel do EC2 aqui, que é onde eu tenho hoje. Eu tenho um grupo de segurança, 2 instâncias, um par de chave e 2 volumes. A partir do momento que eu rodar aqui, ó, um Terraform Destroy, ele vai fazer outro planejamento para ver exatamente o que ele faz com tudo aquilo que ele já criou. Ele vai consultar o estado, vai fazer toda a consulta ali, vai verificar o que ele precisa fazer e vai dizer, ó, eu vou destruir 3 objetos, né? Que quais são os objetos? É o meu key pair, que é a chave que eu criei ali, né? SSH. Ele vai deletar a minha máquina, né? Uma das minhas máquinas aqui, que é o Windows, e vai destruir o meu Linux ali, que seria o database, tá? Então eu vou dizer sim, é isso aqui mesmo que eu quero. Esse aqui vai ser mais rapidinho. Aí ele vai rodar aqui, ó. Já está mandando destruir minha key pair. Já está mandando destruir as minhas instâncias.
E se eu for olhar aqui, eu vou atualizando, ó, minhas chaves já não existem mais, tá? Minhas instâncias ainda existem. Ó, um volume ele já deletou, o outro volume também, os próximos ali vão ser as instâncias. Na realidade, a AWS tem um detalhe, as instâncias elas ficam criadas por alguns minutos, tá? Mas se a gente vir aqui executar, ó, elas foram encerradas, ou seja, elas não voltam mais à vida, mas elas só vão sumir dessa lista aqui depois de um tempo. Tá? Então, esse é o bacana do Terraform, e com isso a gente consegue fazer muita coisa. Então, se eu preciso aqui, eu preciso subir a minha máquina. Agora, se eu, por exemplo, mandar dar um apply, ele vai criar tudo de novo, né? Então, isso vai demorar um pouquinho, mas eu poderia colocar aqui, eu quero que aqui eu passe ela para medium, né? Que vai ser uma máquina maior. Desde que eu não, na AWS, desde que eu não ultrapasse, não troque de classe, eu consigo aumentar a máquina, eu não consigo diminuí-la, né? Se eu não me engano, eu não testei, então não posso garantir. Mas, se eu não me engano, eu só consigo subir, eu não consigo depois voltar a máquina, mas eu sei que eu não posso trocar a classe dela. Então, uma T2 não pode virar uma T3 ou uma T4G, alguma coisa assim. E eu poderia, por exemplo, eu quero aumentar disco, eu quero adicionar funcionalidades ali, e isso vai ser extremamente importante para dar agilidade, vai garantir, inclusive eu consigo versionar isso aqui, né, a ponto de a gente poder trabalhar em equipes na parte de infraestrutura, né, e não precisar somente uma pessoa controlar isso, evitando toda a parte de repetitividade. Então, se eu preciso para vários clientes, eu posso ter um templatezinho ali que eu vou lá, crio uma pastinha para cada um, mando rodar o Terraform, eu tenho várias estruturas diferentes. Bom, então aqui nós vamos para o final da minha palestra. Alguém tem alguma dúvida? Colocar aqui o meu layoutzinho. Não vai ficar ali enquanto na configuração de monitores que eu tenho, mas se alguém tiver perguntas aí, temos ainda 2 minutos para respondê-las. Se não, temos a indentação. Bom, a indentação ali tu vai fazer com o Terraform e espaço FMT. É o cara que vai fazer o formato dos teus arquivos. Tá? O Guilherme Félix ali fez a pergunta. Dá para subir arquivos depois da criação da instância? O Caio José ali perguntou para nós. Existem alguns providers que permitem fazer isso, feitos pela comunidade, mas a ideia do Terraform não é essa parte de fazer deploy, ela é de criar infraestrutura. O cara que eu te indico melhor para isso seria fazer o Ansible. O Ansible é um cara que vai fazer toda essa parte de deploy para subir arquivos e tudo mais. Inclusive dá para juntar Terraform e Ansible, é bem bacana essa interação entre os dois, porque tu consegue criar já algumas melhorias ali para o Ansible rodar, tu consegue rodar através do Terraform enquanto ele está criando a aplicação. A aplicação não, a infraestrutura. Então, o Ansible seria o melhor caminho, mas existem alguns providers ali criados pela comunidade que fazem sim a transmissão, o subir arquivos para depois para as instâncias. Esse site mesmo, ansible.com. Bom, pessoal, então, muito obrigado a todos, tá? Eu já estourei meu tempo aqui. Aqui estão os meus contatos, tá? Peço que todos que puderem aí avaliem a minha palestra, tá? E agradeço novamente a todos aí ficarem esse tempo aí para ver uma ferramenta nova que não tem nada a ver com Delphi, mas faz parte do nosso dia a dia a infraestrutura. Então, muito obrigado e me despeço de vocês agora.